Iniciar a gravação para todos os meios. A aula é gravada também para todo mundo, tá bom, gente? A aula é gravada. Depois eu mando o link lá para a sala Google para não ter erro. Então vocês podem assistir a aula quantas vezes vocês quiserem, precisarem, tá? E aí eu fico online tanto pelo Discord, tanto pelo WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês. Tirando as dúvidas que vocês possivelmente venham ter aí durante a aula, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho a primeira aula, que foi o início de tudo, né? Então foi explicado do sistema de aula, né? Que a gente, por enquanto, não pode estar a turma, todo mundo junto, se abraçando, né? Então a gente fez uma divisão aí para continuar, né, podendo assim retornar às aulas presenciais. Então, caso você tenha qualquer tipo de atividade que você não consiga fazer em casa por causa do celular, qualquer coisa, gente, é importante que na aula que você vier presencial, você me fale, que aí eu vou ajudando, né? A gente vai tirando as dúvidas que vocês tenham. Tudo bem? Eu vou estar trocando a tela aqui de transmissão e também vou trocar aqui a tela de gravação. Né? Quem disse que vida de youtuber seria fácil? Tá? E aí, a gente vai iniciar o módulo, né? Na verdade, hoje é o nosso segundo encontro. O módulo de PowerPoint, tá bom? É um módulo de apresentações gráficas, aonde a gente vai utilizar programas relacionados que vão nos ajudar a criar apresentações e a vídeos, tá? Eu tenho um hábito muito grande de dar aula se movimentando para mostrar na tela tudo. Como, né? Se vocês quiserem me dar um headphone sem fio, né? Um microfone sem fio, eu agradeço, mas eu vou ter que ficar sentadinho para poder mostrar para vocês. Então, as atividades vocês podem fazer tanto pelo PowerPoint, tá? Pelo programa PowerPoint. Existe o aplicativo para o celular. Quanto você pode usar o programa da Google. A Google ele tem um programa aqui, ó, chamado Apresentações. Também você pode baixar para celular, tá bom, gente? Ele tem para celular. A única coisa em questão é que os programas, né, os apps, tá? Tem que ficar muito claro para vocês. O app do celular, ele acaba sendo um pouco limitado. Então tem coisas que eu vou explicar em aula que talvez você não vá conseguir fazer pelo aplicativo do celular. Por isso que é importante, você pode começar pelo celular e termina aqui no laboratório, tá bom? Então vai ser uma nova experiência aí para todo mundo, tá? E já peço desculpas a todos, né? Para mim é uma coisa nova, para vocês também, tá? Então a gente vai se ajustando, vai se alinhando aí. Então pelo aplicativo da Google, né, o programa Apresentações, a gente consegue também fazer por aqui, tá? Na primeira aula, eu havia pedido para vocês começarem a montar uma apresentação sobre um tema. Que tema foi esse? Lendas urbanas, tá? Então, é importante que todo mundo siga, tá bom, gente? Vocês online e a galera que tá aqui pessoalmente, tá? Que vocês sigam as orientações, são algumas regras, são algumas normativas que a gente tem para criar uma apresentação. O primeiro slide, né, que é essa folha em branco. Então, caso caia numa prova, uma pergunta, relatando, o que é um slide? Você vai responder, slide é uma folha em branco. É isso. O slide nada mais é do que uma folha em branco. Então, aqui nesse slide, tá, a gente coloca primeiramente o título,
da aula passada foi lendas urbanas, certo? Espera aí que coloquei o L no lugar errado. Lendas urbanas. E você coloca, eu preciso saber de quem que é. Tá? Então você tem que pôr o seu nome. Sempre, gente, nome completo, por favor. Além do nome, você coloca a turma. A nossa turma é a 2509. Certo? Pessoal online, tá tudo bem aí? Beleza, então. Então, lendas urbanas. Certo? O primeiro slide, ele basicamente ele é feito dessa forma. Tá? A gente não põe nada ali. Depois a gente, pelo programa, a gente pode clicar aqui, ó. Tá vendo que tem um botãozinho chamado novo? Né? Tem um botãozinho aqui chamado novo. Tá bom? Porque esse botãozinho aqui novo, ele permite você colocar um novo slide. Ou você vem aqui e aperta Enter. Tá? Aperta Enter que ele também aparece. Ou você pode usar uma tecla de atalho, CTRL mais M. É uma tecla de atalho e é pergunta de prova, tá, gente? Essas perguntas capciosas aqui é o que geralmente acaba caindo em alguma provinha que a gente venha fazer. Então, Ctrl M é uma tecla de atalho, certo? Bom, vamos lá, dar sequência. E aí, eu pedi para vocês criarem. Então, a galera que não veio na aula passada, eu mandei mensagem, vocês receberam, né? As mensagens, a galera que não veio na aula passada. Eu mandei mensagem, né? Dando boas-vindas, já orientando a baixar os programas. E foi dado para vocês criarem 10 lendas urbanas. Então, eu falei primeiro lá sobre a loira do banheiro. Banheiro. Eita! Banheiro. Então, eu vou lá na internet, pesquiso pelo tema, né? Pesquisa pelo tema e vou achar lá. Vou achar o texto. Copio. O problema de você copiar no texto na internet é que vocês se empolgam, gente, tá? Então é importante você ler primeiro. Tá? É para ser fácil. Mas também não vamos pular algumas etapas. Então é importante você ler, entender, pegar um resumo, a coisa mais importante, copia. E aí você vem e cola. Tá? A gente vem aqui e cola. Tá? Colei aqui. Quando você cola o texto, geralmente a gente coloca o texto nessas caixas de texto. Isso é uma caixa de texto. A caixa de texto ela é uma área, gente, que ela permite você colocar texto, colocar imagem. Ela tem essa facilidade. Então a gente coloca aqui o texto. E aí eu vou pegar uma imagem na internet. Né? Vamos pegar aqui uma imagem. Vou pesquisar uma imagem. Tá bom? Pegar uma imagem bacana, uma imagem que não dê muito medo. Né? Sabe como é que é? Pego essa imagem, copio e colo a imagem. Tá aqui, ó. Basicamente isso. E isso eu vou fazendo, tá bom, gente? Eu vou fazendo com todos. Tá? A gente vai fazendo com todos. Melhorou, Richard? Eu aumentei o seu volume, vê se melhorou. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem copia e cola e vai fazendo isso com todas. Tá? Então eram 10. Falar sobre Momo, sei lá, Homem Pateta. Qual mais aí vocês fizeram? Oi? Chupacabra, o que mais?
Palhaço Assassino, ET de Varginha, né? E aí você foi pesquisando e foi colocando 10 apresentações, tá? Depois que você fizer, a gente vai salvar, né? A gente precisa salvar. No caso do celular, ele já fica salvo automático, tá, gente? Ele já salva automático e geralmente seu celular já está vinculado a um e-mail. Então ele já salva e já joga para a nuvem. Caso você fez pela sala Google, tá? Caso você tenha feito pela sala Google, deixa eu abrir aqui, ó, atividade da 2509. Caso você tenha feito, é que minha tela ela é diferente da tela de vocês, tá? Você tem lá a possibilidade de fazer por aqui, pela sala Google, e entregar diretamente por aqui. Tanto é que na aula passada, nós tínhamos, não me recordo a quantidade de pessoas, mas quase 40 pessoas, e só 18 entregaram. Tá? Só 18 entregaram. Então, quando você faz entrega, ele aparece um botãozinho lá para você, né? Entregar atividade, né? Enviar atividade. Então você coloca o arquivo lá dentro, aperta em entregar e aí o arquivo vai estar aqui. Eu vou pegar o do Cleiton aqui, Cleverson, perdão, que ele fez e entregou lá pela sala. Então tá aqui a atividade dele. Eu não corrigi ainda, né? Porque essa semana muita novidade, foi um pouco corrido para mim. Mas aí eu corrijo, venho aqui e lanço a nota. Tá? Então aqui, ó, o Cleverton tá de parabéns, porque ele até colocou um layout aqui no primeiro slide. Nos demais, ó, colocou o texto. Beleza? Então, ficou bacana. Então falou do bicho-papão, fininha. Tá? Só toma cuidado aqui com a quantidade do texto muito grande, certo? Então a gente tem essa possibilidade aí. Tá bom? Então essa foi a primeira atividade. Pegar o texto e digitar e colocar lá, tá? Ou digitar, ou copia e cola, que acaba sendo mais prático. Bom, além disto, gente, a gente, quando cria, né, uma apresentação, a gente cria o conteúdo dessa apresentação, a gente sempre tem que planejar, a gente sempre tem que analisar, tem que verificar, tá bom? Então você planeja as imagens, que nem aqui, ó. Aqui eu coloquei o texto do lado esquerdo e a imagem do lado direito, né? Aqui no próximo, né, eu vou pegar um outro item aqui. Charlie, né? Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui um texto, né? Vou pegar aqui um texto. Peguei aqui um texto, colei o texto aqui, né? Tem o título. Então aqui esse texto eu já vou mudar para o outro lado. Eu vou intercalando. Isso é técnica, tá? É técnica de apresentação. E aí eu vou pegar uma imagem, né? Pegar uma imagem e vou colar a imagem aqui, ó, do outro lado, né? Do lado contrário aonde eu coloquei o texto. Por quê? Porque quando a gente for ver uma apresentação, né? Quando a gente for assistir a apresentação, visualmente para quem está assistindo, não fica cansativo. Tá vendo? Porque você muda o campo de visão. Quando a imagem, você foca muito, a gente é muito visual. Então a gente foca sempre na imagem primeiro. Quando eu mudo o slide, esse slide está invertido a imagem, você muda o seu campo de visão para o outro lado. Então, isso dá a entender ao cérebro
E você não fica cansado. Não fica com aquela vontade de dormir durante a apresentação. Tá bom? Então, é um truquezinho aí que a gente usa. Tá? Então, a partir dos próximos slides que vocês forem fazendo, já vão se policiando para sempre tentar intercalar. Tá? Um lado a imagem, o outro lado a foto. Um lado a imagem, outro lado a foto. O texto, perdão. Foto e imagem é a mesma coisa, né? Um lado a foto, outro lado o texto. Certo? Tudo bem aí, gente? Querem perguntar alguma coisa, vocês aqui? Não? A galera online quer perguntar alguma coisa? Tá? Vamos lá então, gente. Não, não tem problema. Quem não colocou imagem, não tem problema. Tá bom? Porque não é algo que estava no conteúdo. Beleza? Vamos continuar, gente. Tentem, a galera que está online, tenta escrever o que é necessário, tá? Pessoal, quem não tá vendo precisa entrar no ao vivo. Tá vendo aqui, ó? Tem o ao vivo, gente. Tem que entrar no ao vivo. Tem um botãozinho ao vivo. Tá? E a conexão, tá, gente? De internet também. Certo? Bom, então nós temos aqui. Quando a gente, depois que a gente criar, a gente precisa salvar. Então a gente vai lá no menu arquivo, salvar. Aqui na escola, deem preferência para salvar na área de trabalho, porque fica mais fácil, tá? Ou salva em documentos, mas sempre localiza, sempre mentaliza onde você salvou. Então, área de trabalho, tudo bem, gente? E aí você vai dar um nome. No nosso caso, Lendas Urbanas. Uma coisa importante, gente. A gente tem a extensão do arquivo. O que é a extensão do arquivo? A extensão do arquivo é o formato, tá? É o formato do programa, tá? Tá vendo aqui, ó? Ó, a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, PPTX. Esse PPTX é o formato, é a extensão do arquivo. Cada programa ele tem um sobrenome, ele tem um nome, tem um sobrenome, que é o que a gente chama de extensão, tá? No caso do PowerPoint é o PPTX. Aí você salva. Aí salvou, você vai mandar lá para sala Google, certo? Para abrir o PowerPoint aqui na escola, é só você digitar lá PowerPoint. Que nem a gente vai pro laboratório daqui a pouco, a gente entra aqui no PowerPoint, tá bom? Vamos lá então. Agora isso daí foi uma revisão da aula passada, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com o slide, propriamente a formatação. Repito, gente, algumas coisinhas no celular você não vai conseguir desenvolver, tá? Mas na aula seguinte, aqui no laboratório, você vai colocar em dia tudo que tiver pendente aí de configuração, você coloca. Então eu sempre vou dar o prazo de entrega de qualquer atividade. A gente começa hoje, você tem até a próxima aula para entregar. Porque aí dá para todo mundo entregar de uma forma tranquila, tá? De uma forma light. A gente vai trabalhar com o quê? Com a configuração do slide, tá? Aqui no PowerPoint a gente tem algumas guias, tá vendo aqui? Ó? Eu tenho algumas guias e essas guias elas são do programa, do aplicativo, para a gente poder configurar a apresentação. Tudo bem? Bom, primeiramente eu tenho uma guia aqui chamada Designer, tá vendo aqui, ó? Guia Designer. O que é o Designer? O Designer ele vai trabalhar com cor, layout,
gente vai trabalhar com padrões. Oi. Você não recebeu a apostila? Daqui a pouco você pega, tá bom? Não vai atrapalhar tudo. A gente trabalha com o designer, tá? Então todo o designer, a gente tem aqui um padrão de cores. Bom, em designs eu tenho os temas, tá vendo aqui, ó? Na versão online, assim que você abre o PowerPoint online lá, do app, você logo de cara consegue escolher esse layout. Então você tem aqui os layouts, tá vendo? Para você poder trabalhar a aparência. Então você vai escolher o layout que mais te agradou. Tá vendo? Além do layout do tema, a gente tem aqui algumas formatações dele. Tá? Questão de cores, tá vendo? Você pode mudar a cor. Pegar um rosinha aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem, ó, o tamanho. A gente tem o tamanho aqui, tá vendo? O tamanho e plano de fundo. Tá? Caso você não queira usar um tema, você pode vir aqui, ó. Lembrando que a gente está aqui no designer, na guia designer. Tá? Você pode vir aqui e escolher um plano de fundo. Tá vendo? Você pode vir aqui e escolher um plano de fundo. O tamanho do slide, ele é de acordo com o tamanho da sua tela, da sua visualização. Então a gente tem aqui o padrão que a gente está usando, desses televisores mais compridos, né? O chamado widescreen. E nós temos o padrão 4.2, tá vendo? Que ele dá uma cortada. Tá vendo? Ele cortou meu texto aqui. Então, você tem a possibilidade de escolher de acordo com o monitor que você vai usar. O plano de fundo, ele permite você colocar uma cor diferenciada. Então você pode brincar com a cor. Sei lá, vou colocar aqui uma cor. Coloquei uma cor. Tá? Eu não quero a cor. Tá vendo? Eu posso colocar aqui a cor. Não quero a cor, pode colocar um preenchimento. Pode colocar uma textura. Tá vendo? Pode colocar um preenchimento padrão do próprio programa. Então a gente tem aqui, né? Clica aqui e pode mudar, trabalhar aqui com padrão de cores, tá vendo? Clica aqui, você pode trabalhar aí com as texturas que ele te dá, tá vendo? Pode escolher aqui, ó, textura, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente escolhe aqui, ó. Tá? Preenchimento padrão, esses preenchimentos que ele nos dá aqui. Tá vendo? Então, a gente pode brincar. Tá? Você pode trabalhar a formatação que você achar mais adequada dentro do slide. Tudo bem? E para a aula de hoje, gente, para a aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade, tá? Uma liçãozinha, onde vocês já vão ter que se preocupar com imagem, se preocupar com texto mais resumido, se preocupar com essa questão do fundo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma lição, aonde você vai falar, né, sobre cidades brasileiras, tá? Cidades brasileiras. Você vai falar de quantas cidades? Você vai ter que falar de 10 cidades. Tá bom, gente? A atividade da aula de hoje é sobre cidades brasileiras. Tá? A atividade de hoje é sobre cidades brasileiras e vocês vão falar sobre 10 cidades. Vocês vão falar de 10 cidades que você visitou, conheceu, gostou ou que você gostaria de conhecer, tá? Então, sei lá. Deixa eu pesquisar aqui uma cidade.
Rio de Janeiro. Então você vai lá e escreve, né, o título da cidade, né? Rio de Janeiro, tá bom? Pega lá um texto sobre a cidade. Pega lá um texto objetivo e pega uma imagem. Pega uma imagem e cola essa imagem. Tá? Então nessa atividade todo mundo precisa colocar imagem, tá bom, gente? Precisa pôr imagem e precisa colocar o texto bonitinho. Lembrando sempre de alternar texto e imagem. E não esqueçam de trabalhar o designer aqui, tá? De escolher um designer bacana ou um plano de fundo, tá? Um plano de fundo para o seu slide. Tudo bem? Galera que está presencial aqui, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Galera online, galera que está online aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Brian, pode ser qualquer cidade, tá? Qualquer cidade. Tem que ser 10. 10, ó, 10, 10. Não, pelo celular não tem que pagar não, tá, Graziele? Tem o app da Google também. Pode fazer pelo app da Google. Richard, você vai baixar o PowerPoint, o app, joga lá na central de aplicativos do seu celular, do tablet, tá? E aí você vai fazer pelo PowerPoint ou pelo Apresentações da Google. Ou qualquer outro programa de apresentação que você encontre, tá? Então você consegue. E quem tem computador e vai fazer pelo computador, tem aqui, tá bom, pelo Apresentações da Google. E quem tem e-mail no Hotmail, para vocês aí, que tem e-mail no Hotmail, você tem lá o PowerPoint online também, tá? Quem tem e-mail no Hotmail, tá bom, gente? Também tem o PowerPoint online, ó. Vou mandar a foto aí para vocês. Tem o PowerPoint online. Então, se caso você vai fazer no computador, você tem várias formas, várias maneiras de fazer o conteúdo. Tudo bem, gente? Isso mesmo, esse mesmo. Esse mesmo, tá, Richard? Mas também tem o programa Apresentações da Google. Você vai fazer na Lan House. Acho que não precisa você pagar a Lan House, tá, Aline? Acho que não há necessidade de você pagar a Lan House. Você consegue fazer na aula seguinte. Caso você não consiga fazer pelo celular, na aula seguinte você chega mais cedo. Que nem a galera, todo mundo que está online hoje, na segunda-feira tem aula presencial. Então chega mais cedo na segunda-feira, vai nos computadores, mexe nos computadores, vocês também, tá? Mas aí você faz pela sala Google, tá bom? É tudo pela sala Google. Tem que ser entregue pela sala Google.
Tem. Na apostila tem as perguntas para vocês responderem, tá? Lá na página 19, tá bom, gente? Não precisa responder agora em aula que a gente vai praticar. Mas em casa, vocês respondem aí a página 19. Tira uma foto do celular e manda lá na sala Google depois. Tá bom, gente? Da primeira e dessa, exatamente. Isso, gente. A aula tá sendo gravada. Eu já vou publicar a aula, tá bom? Aí, para vocês também poderem ver. Isso, da aula passada também, tá? Da página 10 também. Façam das duas aulas, certo? Tá? Sempre lembrando, gente, a nossa aula ela é gravada, tá bom? Caso você tenha qualquer problema de conexão, de internet, qualquer problema que você tenha, a gente vai melhorando aí para as próximas aulas, mas você consegue ver tudo depois pelo YouTube, tá? Pelo canal do YouTube, certo, gente?